Seja bem-vinda, Beatriz, ao nosso segundo episódio do nosso podcast Papo de Escritório. O primeiro já foi muito bom, tivemos já melhorias, inclusive feedbacks. Eu agradeço a vocês pelos feedbacks, foram muito bons. E, rapidamente, Beatriz, quer perguntar alguma coisa? Tá pronta? Tá preparada? Vamos lá. Quero esclarecer que é uma verdade que a gente não temos muito nem pouco, não temos um roteiro, né? Então Para não dizer que é uma bagunça, tá? É bagunçado, mas tem gerência. Temos pontos. Pautas. Vamos lá. Então, Beatriz, quero começar com uma pergunta muito interessante que surgiu, inclusive, essa semana em um evento que nós fomos. Quais são os principais desafios que você enxerga hoje para as empresas reterem os talentos? Porque encontrar já é difícil. Depois de encontrar, você tem que reter. Então vamos partir para essa parte. Eu já encontrei o talento, eu já sei que aquela pessoa é boa, que ela tem fit cultural, ela atende bem a parte técnica e competência, mas como que eu retenho? Como que eu garanto que ela permaneça comigo o tempo que for preciso? Tá. Desafiador falar isso brevemente, porque é um tanto complexo, tá? É uma história mais longa. Mas a retenção vai depender do perfil dessa pessoa e das ambições dela. Então, já que você teve um recrutamento assertivo, que essa pessoa deu certo, é interessante, desde um onboarding, desde essa primeira experiência, desse primeiro namoro, né, primeiro amor, já entender mais sobre o seu cliente, que ele se torna o seu cliente interno, então, ali dentro. E aí, é interessante porque pessoas se motivam de formas diferentes. A motivação é interna. E cada um é cada um. Então, aproveitar esse momento para entender se essa pessoa está num momento de ascensão profissional. Quando ela entrou, provavelmente você já perguntou e você já soube aonde ela quer chegar. Caso ela não saiba, não tenha clareza de onde ela quer chegar, ela também pode ter o seu auxílio para chegar nesse objetivo. Então, a retenção de talentos trata-se de objetivos pessoais atrelados aos objetivos profissionais e da própria empresa. E por que esse tema é complexo? Porque existe uma demora, isso é um trabalho de formiguinha, um trabalho de dedicação e é um trato bem humano. Então, um RH bem humanizado vai tratar isso de forma próxima e, principalmente, ter a sua liderança preparada para essa observação e manter essa pessoa ali engajada e motivada. Então, só para esclarecer, quando a gente fala de deixar alguém reter talentos, é porque essa pessoa precisa manter a chama da motivação naquela empresa. Isso pensando para a pessoa não sair. Tá? Aí vem o outro lado de retenção e desenvolvimento caso a empresa não esteja satisfeita. Então, pensando no lado da pessoa, do profissional, não sair, não se desligar, é manter aquela chama acesa, essa motivação. E aí envolve propósito, envolve valores, envolve muito trabalho de cultura. E aí que vem o tão conhecido match cultural, fit cultural. Por isso é uma preocupação muito grande das empresas no recrutar, olhar o fit cultural. Não só habilidades técnicas, mas a cultura. Aí eu tenho 2 pontos. Então, o que você está me falando é que aquele famoso PDI, o Plano de Desenvolvimento Individual, ele também está relacionado com essa parte de reter talentos, porque é ali que eu vou desenhar realmente, talvez deixar mais claro para a pessoa o caminho dela, né, a carreira dela dentro da empresa. Sim. E com isso eu alinho o objetivo dela com o objetivo estratégico da empresa. Sim, não é também, é o principalmente. Boa. Principalmente. Porque se você tem alguém sênior, essa pessoa, ela quer continuar se desenvolvendo, um especialista quer se tornar cada vez mais especialista. Então, você tem que abrir caminhos, abrir espaço para ele dentro da sua empresa, dentro das suas condições. Então, nessa frase vem outra questão, alinhamento de expectativa. Então, se a sua empresa exige uma espera maior, alinhe isso com o seu colaborador. Olha, nós estamos cuidando disso, o processo é esse, o caminho é esse e o tempo nesta empresa é esse. Isso traz clareza
e alinhamento do que eu posso te oferecer para ver se você aceita no tempo que eu posso te dar. Alinhamento básico e não precisa ter medo. Eu tenho medo de falar a verdade que eu vou perder meu colaborador. Sem a verdade, você vai perder o colaborador também. E aí vem um ponto importante. Qual é o impacto do feedback nesse processo? Porque eu também já ouvi histórias de que eu deixei tal empresa porque eu não recebia feedback, eu não sabia se eu estava no caminho certo, até tinha um plano de carreira, mas é aquela velha história, né? Até pensando na experiência do usuário quando se fala em sistemas. Eu tenho que dizer para ele em qual parte do caminho ele está. Então, qual que é a importância do feedback? Como que funciona esse processo dentro também dessa etapa de reter o talento? Tá no topo. Tá no topo. Ainda que você tenha um colaborador muito bom, com boa performance, com bom desempenho e resultados, ele quer saber disso, ele quer isso verbalizado, explícito. Então, você não dar um feedback, principalmente o feedback positivo, essa pessoa vai achar que ela não está sendo enxergada, ela não está sendo vista. Isso não importa se é um estagiário ou um diretor. O feedback tem que estar no topo das exigências de uma liderança, de uma gestão de desempenho. Aliás, não se faz gestão de desempenho sem a etapa do feedback. Senão eu vou ficar te avaliando, e aquilo para o colaborador é cansativo. Estou sendo avaliado, boas notas, mas ninguém vem falar isso comigo. Ou nem as notas são divulgadas, nem um bom, ótimo, regular, qualquer coisa. Então, assim, explicar. Porque o que acontece? Existe um preconceito grande com feedback porque os colaboradores percebem que é só feedback negativo que acontece. Essa fala é muito comum. Essa situação que você trouxe, onde as pessoas falam: eu estava numa boa empresa, mas não tinha feedback. Falava-se muito de plano de carreira, mas isso não estava palpável para mim. Eu ouço tanto isso em recrutamento, porque eu vou confessar para você aqui, é assim que eu pesco um candidato. Eu trabalhei em boas empresas que tem esse ciclo de gestão de desempenho bem estruturado. Eu roubava, entre aspas, esse profissional, esse talento nesse quesito. Faz ideia? Não era salário. Não, eu vou ter reconhecimento, eu vou ter uma equipe, um líder que me considera, que me encaminha, porque o feedback é você realmente, onde estou certo, onde estou errado, onde eu posso melhorar, o que pode ser ajustado. E isso vem o desenvolvimento. Aí tenho duas perguntas para te fazer. Olhando agora do lado do empresário, porque existe também uma questão, uma cultura de que feedback positivo é igual a aumento. Eu já recebi 2, 3 feedback positivo, tapinha nas costas, não paga salário. Boa. Me explica um pouco mais disso então. Como é que funciona essa questão? Realmente o feedback positivo representa aumento de salário? Ou se não veio aumento junto com o feedback não foi verdadeiro? Para que serve o feedback? Ele é realmente atrelado? Porque até a minha segunda pergunta é sobre a gestão de desempenho, já chega lá. Mas quando eu falo em gestão de desempenho e resultados, a gente fala muito disso. Eu te dei um feedback positivo agora. Daqui a 2 meses eu te dou outro feedback positivo. Daqui a 3 meses eu te dou outro feedback positivo. Mas e o salário? Uma coisa está atrelada à outra? Como é que isso funciona? Em partes. Muito interessante sua pergunta. Muitos candidatos vão ficar aqui alertas. Feedback não significa aumento salarial. Mas como vou saber disso? Naquela clareza e alinhamento de expectativas. Você vai entender disso se eu expliquei bem a minha cultura para você. Você vai saber disso se o meu plano de cargos e salários e os requisitos de ascensão estiverem claros para você. Senão fica confuso. E confusão, falta de informação... Gera ruído e perde talento. O ruído faz o cara ir embora no rumor, sem a certeza daquilo. Porque se ele já tem alguma desmotivação, aconteceu uma coisinha ali, ele vai embora. O mercado está competitivo. E então, por que feedback não significa aumento salarial? Porque eu estou simplesmente te comunicando que este é o caminho certo, não é a linha de chegada. Estou falando da sua jornada para você chegar naquele objetivo.
Agora, vou ter que atrelar, né? A gestão de desempenho entra aí. Isso é essencial. A gestão de desempenho trata-se desse PDI, então você tem que ter essa jornada desenhada com o seu colaborador. PDI não é a empresa que faz, PDI não é o RH, nem o líder que faz. É um trabalho em conjunto, mas o papel de protagonista é do colaborador. É ele que fala onde ele quer chegar, quais são as aspirações dele. E onde você entra? Em mentoria, é o famoso coaching. Então você entra, olha, então para você atingir aqui, na nossa cultura, o caminho é este. Aí a pergunta famosa, isso faz sentido para você? Podemos combinar esse caminho? Legal, de tanto em tanto tempo, realiza-se avaliação de desempenho, que é outra etapa da gestão de desempenho. Após uma avaliação de desempenho, vem o resultado e aí vem o feedback. O feedback, após um feedback, vem o ajuste de rota e aí vem um aumento ou não, uma promoção ou não. Isso é com calendário, é literalmente datas feitas, datas programadas. E aí vem a cultura da empresa. Isso é anual? Não indico, acho demorado demais. Isso é semestral? É trimestral? Aí vai de acordo com a sua cultura. Eu acho interessante até quando você coloca isso no calendário, porque não fica aquela questão assim, até da ansiedade. Meu Deus, eu vou receber um feedback, me chamaram para um feedback, será que eu fiz algo de errado? Não, se existe essa cultura, olha, nós temos um checkpoint aqui, um alinhamento, né? Às vezes até um feedback pode ser adaptado, uma conversa, one-on-one, tem vários termos que podem ser utilizados, que é trimestral. Então isso é uma oportunidade para você também, porque esse é um ponto importante. A gente tem que lembrar que o feedback, independente do nome chique que você dê, ele é um alinhamento, ele é um DR, ele é uma discussão de relacionamento entre as partes. Então você como líder vai me dar o seu posicionamento, seja positivo, negativo ou até ambos. Eu como colaborador estou tendo a oportunidade de também passar o meu posicionamento. As pessoas se esquecem isso. Como liderado, eu também posso dar um feedback para o meu líder, eu também posso dar um feedback para a minha empresa. O que não vale é ficar só no feedback que, se for literalmente, é o que já se passou, né? Tem que vir a mentoria, o feed forward, que é tão famosinho, né? Então você já vem com, olha, até aqui foi assim e os gaps são esses. Nosso plano de ação, a partir de agora, é esse. Você topa? E aí você já vê o engajamento. Quero dar uma outra dica, você comentou do one-on-one. 1 a 1. Não se faz 1 a 1 trimestral. 1 a 1 é um feedback, é um bate-papo informal para você ter... É o papo do café. É o papo do café para você ter embasamento também para o feedback formal. Então, eu sugiro 1 vez por mês. Você precisa ter tempo 1 vez por mês para bater um papo de meia hora, pelo menos, com o seu colaborador. Sim. Senão você não vai entender o que é motivação para ele, qual é a situação. Ele está com baixa performance. O que essa pessoa está vivenciando? E aí eu vou te falar uma outra coisa. Líderes bem preparados sabem fazer o one-on-one. Porque precisa de sigilo, privacidade, imparcialidade e muita humanização e maturidade emocional. Esse líder precisa estar preparado em ouvir que ele pode ser uma pedrinha no sapato nesse momento. Ele tem maturidade para ter essa autorreflexão, esse autoajuste? E olha como é maluco agora, pegando esse tema liderança. A gente vê muito isso nas nossas formações. As pessoas ainda não entendem que um líder, né, que seja um coordenador, supervisor, gerente, diretor, por que nós falamos que ele tem que caminhar mais para a estratégia? Porque se ele realmente estiver imerso na operação, vamos colocar uma rotina básica de um bom líder. Ele tem que falar, fazer um one-on-one com seus liderados. Sim. Ele tem que ter um dia na semana, pelo menos, para pensar na estratégia, no plano estratégico da empresa. Ele tem que coordenar as ações que ele combinou com os liderados deles. Ele tem que responder ao superior estratégico dele. Então, se você tem um líder que ele está ali, dentro daquele trabalho, fazendo muita coisa operacional, ele não tem tempo de liderar. E você percebeu a importância da gestão de pessoas? Sim. Que gestão de pessoas, é importante dizer que não é sinônimo de RH. Gestão de pessoas teve essa evolução em seu nome porque trata-se de todo mundo que lida com pessoas. Sim. Então, quando você
tem um liderado, você tem que fazer a gestão de pessoas. Para você mexer no seu backlog, né, fazer esse planejamento, você tem que ter entendimento do potencial de cada um, do que é formado a sua equipe, se tem muito peso em alguma coisa, se você precisa equilibrar, é gente multitarefa, elas estão se complementando, não estão, sabe? Então, tudo é sobre pessoas. E aí, de novo, eu vou voltar no fit cultural. Quando você contrata um líder, a sua habilidade técnica com o Excel ou com o sistema de gestão de resultados é o de menos. Você precisa de um líder que lida com pessoas, que tem essa skill, né? E aí, só para a gente voltar um pouquinho e já avançar para a próxima pergunta, quando você falou de feedback, eu me recordo que um antigo gestor meu falou isso com muita clareza, para mim foi incrível. Todo feedback ele é um presente. Você pode às vezes não gostar, você não recebe às vezes um presente que você não gosta, Sim. mas aquela pessoa preparou, aquela pessoa escolheu, aquela pessoa embrulhou, né? Estamos falando de um líder que se preparou para isso, para te entregar aquele presente. Você pode acolher, você pode levar em consideração o trabalho dele, você pode jogar fora, você pode ir na loja trocar, você pode guardar no guarda-roupa e nunca usar, mas o feedback ele é um presente. Então por isso que eu sempre gosto de dizer que o feedback não precisa vir acompanhado de salário também, porque o próprio feedback já é um presente, já é um bônus para você. Se você saber interpretar aquilo, se você souber utilizar aquilo para você como profissional evoluir na sua carreira, pode ser nessa empresa de hoje, pode ser na empresa de amanhã, pode ser no seu próprio negócio. Aquele feedback foi dado para você, alguém dedicou tempo, hora e preparo para te entregar aquilo. Então aquilo já é um presente. Sim, concordo. Então eu gosto muito que eu ouvi de um gestor. Concordo, aí vem o equilíbrio. Sim. Né? Nem só de tapinha nas costas o homem viverá, como você comentou. Sim. Mas não é assustador você não ser promovido em silêncio ou ser promovido demais em silêncio? Sim. Não dá liga, não faz sentido. O feedback faz parte desse alinhamento. Faz parte desse alinhamento. Existe um equívoco muito grande em alguns RHs que ainda não tiveram essa percepção de que a avaliação de desempenho, ela não é gestão de desempenho. Eu já dei curso, aula sobre isso. A gestão é a gestão completa que eu acabei de listar. A avaliação é um tópico. A avaliação sozinha não faz nada. Vai ter uma nota, uma questão, e esse feedback, como eu disse, faz a bagagem. Ele dá o suporte para uma boa avaliação de desempenho, para uma boa gestão de talentos e de equipe. E agora eu vou para minha segunda pergunta. Nós dois somos empresários, somos sócios, você trabalha na parte de gestão de pessoas e eu a parte mais de estratégia e inovação, certo? Temos olhares complementares. Todos os dias. Todos os dias. E aí eu vou te perguntar uma coisa. É muito fofo essa questão de fit cultural, mas no fim do dia eu preciso de resultado. E aí eu te pergunto, uma pessoa que tem muito fit cultural, mas não entrega resultado, o que eu faço com ela? Demite. E aí assim, e aí outro ponto, uma pessoa que tem muito resultado, mas não tem fit cultural. Então eu queria explicar, porque achar o meio, ali o olho da moça, o cara que tem fit e entrega resultado, é muito raro. E aí se você abraça e casa com ele, se você puder. Mas agora, a maioria das vezes eu vou ter o quê? O cara que é muito resultado, tô falando já de performance boa, tá? O cara que é muito resultado e talvez não tenha tanto fit cultural, o tal do tratorzão. E eu vou ter o cara que é muito fofinho, muito fit cultural, muito pessoas, abraço, mas o resultado dele tá baixo. E como que eu faço as pessoas? Porque eu preciso também desse equilíbrio. Eu preciso trazer eles pro centro ali. Gente, eu brinquei falando demite, tá? Foi uma brincadeira, mas pode acontecer. Primeira etapa, primeiro passo é entender o gap. Nesse corte vai aparecer, tá? Demite, certeza que vai ter um corte. RH manda demitir pessoa que não tem resultado. Não é certeza que a IA vai criar esse corte. Eu tô até vendo o clickbait. Pois é, o pessoal vai me cancelar. Mas é importante ouvir um contexto inteiro nesse momento, fica a dica. O que acontece? A primeira etapa, de novo, gestão de desempenho bem feita, você vai enxergar isso, né? O porquê que tá assim. Aí é treinamento, é capacitação. Vale entender se você está disposto a e o colaborador está disposto a. Então, você vai investir no desenvolvimento, na capacitação, ainda mais se for habilidades técnicas, é um pouco mais fácil.
tá? Então, se ele precisa chegar em resultados, o que ele não sabe mexer? Ele não tem... Porque se ele tem um fit cultural e dentro das suas competências exigidas tem visão de negócio, senso de dono e foco em resultado, se tem essa skill, então ele não tem esse fit cultural como você acha que ele tem. Agora, se estamos falando de habilidades técnicas, ferramentas, esse líder, esta pessoa não está usando a ferramenta que o permite enxergar, se falta fazer uma análise de dados, ele tem conhecimento teórico, mas a ferramenta não está ali ajudando, tem que entender. Entendendo, você capacita, desenvolve e dá um tempo antes de demitir. Então, isso tudo é combinado de novo. Olha, lá no feedback, estamos com esse gap, você é muito querido, você é um guardião da cultura, mas você não está entregando esse resultado. Vamos descobrir por quê? Você sabe por quê? Tá. Aliás, você sabe que você não está entregando esse resultado, né? Aí tem o fator de capacitar ou analisar se essa pessoa está no cargo correto. Tá? Então, uma pessoa fofa, um guardião da cultura, ele entra no DHO, ele entra literalmente como guardião da cultura e trabalha isso na empresa. Então, veja se essa pessoa está no lugar certo. E o tratorzão? O tratorzão? Porque o tratorzão é aquele cara que... Nós já vivemos isso em alguns lugares. Sim, todos os lugares. Quando a gente vai dar uma consultoria e fala assim, poxa, tem aquele cara ali, mas eu tenho que manter ele com uma focinheira no canto da sala. Porque se ele abrir a boca, eu perco 4 aqui que sai chorando. Mas só que é o cara que mais entrega a meta, mais entrega resultado e que carrega a equipe nas costas. Ele tira férias, cai 50% a meta da equipe. E aí, o que eu faço com esse cara? E aí que você tem que propor também capacitação e inteligência emocional sempre, tá? Sempre chegamos nesse gap com essas pessoas de trator. E também trabalho em equipe. É natural e eu, sinceramente, eu gosto de ver pessoas que têm uma grande performance. Essas pessoas normalmente gostam de trabalhar sozinhas, porque têm o controle da situação e sabem a entrega que é capaz de fazer. Mas a equipe faz parte de uma empresa. Então é trazê-lo para perto, aculturá-lo de novo. Se isso realmente ficar insuportável, infelizmente a demissão vai ser uma solução. Por quê? Essa pessoa vai maltratar, vai machucar, vai atrapalhar a performance de outros, vai desmotivar outros e pode fazer com que outros peçam demissão. Mas aí eu vou te fazer uma provocação de novo como empresário. Eu tenho que ter coragem para demitir o cara que entrega 50% da meta contra 4 que não entregam. Sim. Agora olhando para o negócio. Essa decisão que você me sugere tomar, então, tirar o cara que me entrega 50% da meta sozinho para manter 4 pessoas que juntas, talvez, às vezes, entregam 50%? A demissão, ela nunca vai ser a primeira opção. Não vai ser. Mas, ou você coloca de novo essa pessoa numa função que está tudo bem, ela ser individualista, trabalhar sozinha e trazer esses resultados. E existem essas funções. Então, definitivamente, com essa mesma coragem, pega essa pessoa e fala, olha, você vai ser um consultor aqui dentro, porque você é exemplar nisso. Deixe uma pessoa próxima a ela como mediadora, então ela pode não ter envolvimento direto com a equipe, porque ela ainda não está sabendo lidar, mas não desista de trabalhar a comunicação, o trabalho em equipe, o comportamento e inteligência emocional com essa pessoa. Porque se ela já sabe alcançar resultados sem essas skills, imagine com elas. Porque tem esse ponto, né? Eu sempre falo do engajar na solução, né? Então é muito fácil engajar no problema. Todo mundo enxergou o problema. Aquela pessoa ali não dá para trabalhar com ela, mas ela entrega resultado. Isso é um problema. Mas como que eu engajo na solução? E às vezes trazer a luz para essa própria pessoa, porque ela não está enxergando isso. Ela está tão aqui fechada para entregar o resultado, tão focada, que ela não enxerga isso. Então, às vezes, convidá-la para essa reflexão também acho que é uma boa solução. Mas, às vezes, quando você traz essa clareza, ela passa a enxergar, mas não sabe o que fazer com aquela nova descoberta. Exato. E aí entra a pergunta, olha, você percebe que a equipe não trabalha bem com você, que as pessoas te evitam, que você é uma pessoa que entrega performance, eu quero que você permaneça aqui, mas eu preciso que você, inclusive, até ajude os outros a entregar o mesmo resultado que você. Exato. Você está disposto a fazer isso aqui dentro?
Se não, eu convido você a se retirar e a gente trabalha em outro formato. Você vira um consultor, você vira um externo, porque você não está fazendo parte desse time. Então eu só vou formalizar isso. Mas eu não quero perder a pessoa. Então acho que talvez aí exista um caminho do meio. Isso, é muito importante essa postura do diretor, do empresário. Deixa claro, né? A clareza e a postura. Então você vai deixar claro para todos que isso não é tolerável na sua empresa. Porque isso não influencia os outros a fazerem igual, né? Isso, exatamente. Então o meu esforço, o meu bom trabalho em equipe, o meu bom relacionamento não serve para nada, então é só trator que funciona aqui nessa empresa, isso vai afetar a sua marca empregadora interna ali, a sua visão ali dentro, tá? Pelos colaboradores. E aí, só pra gente complementar aqui, porque eu li recentemente uma matéria que falou, não lembro em qual site que eu li, mas era um site especializado, que comentava que 90% das pessoas são demitidas por comportamento. Sim. Então elas são contratadas por competência, por fit, por tudo que você já trouxe para nós, mas no fim do dia, quando ela é demitida é por comportamento. Está alinhado com isso que a gente falou agora? Está muito alinhado. Não sei se são 90%, mas eu chuto aí mais que 80%. Nós contratamos uma pessoa pelo seu currículo. Em partes, se você já é uma empresa com cultura de recrutamento e seleção por competências com atenção ao fit cultural, você já identifica isso com análise comportamental, com as ferramentas de análise comportamental. Sejam DISC, 16 personalidades, Enneagrama, signo, qualquer coisa que você utilize. Gente, é brincadeira, signo. Mas assim, você já faz essa análise e você vai fazer uma contratação consciente. Você não faz essa etapa, já está errado. Mas se você realmente não faz, você vai ter essa percepção depois que ela entrou na empresa. E principalmente após a experiência. Que é pior. Porque a pessoa na experiência também tem essa questão, né? A pessoa acaba ficando se disfarça. A máscara perdura por mais tempo, né? Sim. Aí depois com o convívio, com a própria... Como é que eu vou dizer assim? A pessoa vai ficando mais frouxa, o sentimento, né? De estabilidade faz isso. Então, né? a pessoa ela se revela mais. Se afrouxando ali, né? E aí você percebe, mas é um fato. A maioria das pessoas são demitidas por comportamento, e isso responde à pergunta também. Aquele tratorzão vai ficar na minha empresa? Depende se ele se desenvolver ou se você encontrar um cargo para ele onde ele possa ter esse perfil, tá? Mas o bom relacionamento é regra, né? É uma regra de conduta básica. O respeito, a empatia, minimamente, numa porcentagem pequena que seja, ela tem que ser obrigatória para boa convivência. E falando agora em contratação, eu falei lá do extremo, daquela pessoa que já está na minha equipe, que ela tem algum problema ali, alguma coisa comportamental que eu preciso ajustar. Mas e as contratações novas, os programas de trainee, menor aprendiz, estagiário? Faz sentido? Por que é bom isso? Porque também tem essa questão, né? Eu vou ter que ensinar a pessoa às vezes a pegar na caneta. Mas o que isso é bom para a empresa também? No que isso ajuda ela? É muito legal a contratação de jovens. É muito legal. Para o jovem, vai ser só fit cultural. Você não pode exigir habilidades técnicas ou experiência. Habilidade técnica... Não posso pedir para o estagiário 8 anos de experiência? Não pode. Poxa. Poxa vida, né? Caramba, que descoberta, né? Nem 3 anos. Tava tão legal pagar R$1.000 e pedir 8 anos de experiência. Pois né? É complicado essa realidade. Mas, não, estagiário você pode pedir noções. Caso você tenha informalmente praticado o pacote Office, bacana. Você que gosta tanto de vídeos, TikTok, então se você já tem noções de edição de vídeo, bacana. Então, o fit cultural é a exigência mínima e máxima para um estagiário. O trainee já é um pouco diferente. Ele está no início da sua jornada, mas ele já tem uma capacitação teórica maior. Ele já tem uma bagagem de teoria maior. O estagiário é ensino médio ali, está aprendendo... Faculdade, às vezes. Está no Enem. Então, assim,
O trainee, a estagiária também pode estar na faculdade, mas vai estar nesse começo. O trainee já é logo pós-faculdade. Tá? O jovem aprendiz também é ensino médio, normalmente, né? Mas tem uma idade acima de 20 anos ali que também pode ser jovem aprendiz. Então a gente tem que ter uma compreensão. Então você tem que ter um tutor, você tem que ter um guardião com essa pessoa, um mentor. Sim, você vai ensinar tecnologia, sim, você vai ensinar a usar o notebook, porque essa geração está no celular. Sim. Essas eu ia falar essas crianças, que eu chamo a minha estagiária de criança de vez em quando brincando com ela, mas é brincadeira interna. Então essas pessoas estão ali para realmente iniciar a jornada. E olha, você pode inverter essa visão de gastação de tempo. Você vai moldar do seu jeito, na sua cultura, aquele profissional. Você vai ter a oportunidade de desenvolver, e eles desenvolvem rápido. Sim. Desenvolver aquela pessoinha que está iniciando a carreira. É uma honra. Sim. Ter ela uma como... responsabilidade. E uma responsabilidade. Porque ela vai achar que o mundo está baseado no que ela vive. Sim. Então, as alegrias e os traumas podem vir da sua empresa para esse jovem que está iniciando carreira. E particularmente eu gosto bastante de pegar esses mais jovens também, até pela minha área de atuação com inovação, porque eles trazem um olhar diferente. A gente já chegou a ter discussões sobre isso, né? Nossos filhos não vão usar mouse, não vão usar teclado. Por quê? Porque geralmente eles já estão aqui no celular. Então, quando eu trago esse olhar novo, essas pessoas que já estão acostumadas com coisas ágeis, coisas rápidas, com o mundo digital... você vai ter que ir no banco, aí você pega uma senha e fica 2 horas no banco. Uma pessoa dessa é incabível, uma pessoa que já nasceu no Nubank, já nasceu na era digital. Eu já sou uma jovem senhora perto delas, tá? Exato. Porque ela me ensina Instagram, TikTok, nem fui eu que criei. Exato. Eles estão na era da informação mais ágil. E se você souber aproveitar isso, você consegue levar a inovação para sua empresa de uma forma quase que gratuita. Porque o olhar que esse jovem traz, as perguntas que eles começam a fazer do tipo... Mas por que eu tenho que conferir meu ponto? Mas por que eu tenho que guardar a etiquetinha do ponto? Eles vêm com questionamentos interessantes, que se nós tivermos uma mente aberta, a gente vai questionar junto, realmente, por que esse processo é dessa forma? Sim. Eles ajudam a quebrar processos engessados. Que é um outro ponto que eu ia trazer para também. Processo moroso ajuda a perder talento? Totalmente. Empresa que não se adaptou, que não se ajusta, que usa o mesmo sistema, o mesmo formato, A gente teve uma palestra recentemente sobre isso, né? Sobre essa questão de como desmotiva as pessoas, você está fazendo um processo ali que você não sabe o propósito, não entende o porquê, só faz porque te treinaram assim, quem te treinou faz porque treinaram assim, e há 20 anos funciona desse jeito. Uma oportunidade de enxergar esse gap de processo moroso é quando você vai substituir um profissional nas férias dele. Perfeito. Porque ele tem que treinar o outro e o outro vai fazer perguntas. Caso as respostas sejam repetidamente, eu faço porque é assim, é porque me ensinaram assim e sempre foi assim, alerta vermelho. Sim. Nem aquele profissional que está ali há 5 anos fazendo aquilo sabe por que aquele botão tem que ser apertado. É chocante, tá? Eu vejo, dentro da minha área, eu vejo isso muito comum em departamento pessoal. Por que esse botão, por que esse caminho tem que 3 lugares diferentes para chegar nele? Eu não sei, a TI mandou fazer assim. O meu gerente me ensinou assim. Mas por quê? Isso na maioria das vezes, quando você vai a fundo, metade do processo é desnecessário. Já está obsoleto, porque ele não foi renovado, ele não foi revisado e processo precisa de revisão. Então sim, se você tem um jovem, se você tem alguém que pergunta por que eu tenho que fazer isso, ao invés de você achar que ele fala demais, aceite a pergunta e vão juntos, fala, descubra comigo por que temos que fazer isso. Mas isso precisa de mente aberta, disposição. É o ouvir com intenção que eu tanto falo.
Preste atenção nas pessoas que estão com você. Mas essa das férias é batata. Brincando com essa de planilha, eu já vi isso, já vivi essa situação. Em que nós estávamos num cliente, o cliente estava mostrando o processo dele para nós, a gente estava numa implantação ágil, e aconteceu esse caso. A pessoa ela fazia tudo no sistema, depois ela terminava, exportava uma planilha e salvava numa pasta na rede. Mas já não está no sistema? Tá, então por que você faz? É porque garantir, fulano, né? É para garantir, porque o fulano pega isso, imprime, não sei o que. Eu falei, cara, por que ele não consulta o sistema? A metodologia ágil, ela é... Exatamente. E essa eu vou deixar para você, né? A metodologia ágil, ela é a melhor limpeza de processos que uma empresa pode ter. No meu termo comum nas consultorias, eu digo, é tirar sujeirinhas debaixo do tapete e trazer à tona. É necessário coragem, mas vale muito a pena. Como que você está fazendo isso nas empresas? A frase que eu mais gosto do ágil é justamente do Jeff Sutton, que é: de tempos em tempos, revise o que você está fazendo, verifique se você ainda deveria fazer aquilo e se você ainda precisa fazer, como você pode fazer melhor. Legal. Esse é o dia a dia do ágil. Acho que isso resume o ágil para mim em todos os seus pilares, em todos os seus princípios. Porque as pessoas não estão acostumadas a revisar o próprio trabalho e pensar, será que eu preciso fazer assim? Porque reclamar é mais fácil, Exato. não é? É o que eu falo, engajar no problema é fácil, engajar na solução não. Então o ágil traz a melhoria contínua automaticamente? Total. Porque o ágil ele exige que você olhe ele fala mais interações e menos processos, menos documentação e mais negociação. Então ele fala justamente sobre isso. Sobre você estar no tete a tete, ali no olho, igual estamos fazendo aqui para resolver um problema, e isso gera a cocriação que leva para a inovação. É um dos lemas que a gente leva para os nossos treinamentos, né? O conflito ali, aquela discussão produtiva, ela vai gerar uma energia e a energia promove a inovação e o movimento. É o nosso lema. Inovação não é só criar algo novo? Eis uma polêmica. Não. Quem disse que inovar é criar algo do zero? Até porque a gente já falou sobre isso aqui. Quem é que já criou algo do zero aqui? É verdade. Comenta aqui se você tem a coragem que você criou algo do zero. Não existe criar algo do zero. Você pegou uma referência, você pegou uma instrução, você pegou mesmo que foi um insight, uma ideia co-criada com alguém. Então o próprio termo, né, criar do zero, inovar do zero é muito perigoso. Mas não, respondendo a sua pergunta, inovação não tem a ver só com criar coisas do zero, a gente fala muito sobre isso. Inovação é você levar algo novo, como o nome diz, para um ambiente que não conhece aquilo. Se eu levo, por exemplo, uma metodologia ágil básica, o Scrum, para um ambiente de RH, como é o seu caso, que você eu indico muito. Que você já viveu isso? Sim. Então, se eu levo o Scrum, por exemplo, um ambiente de RH que ainda é muito pautado em processos, em coisas repetitivas, eu estou levando inovação para lá. Se eu simplesmente crio um formulário para fazer o meu processo de pesquisa de clima, ou para fazer o meu processo de coleta de feedback de um produto, ou até mesmo a minha caixinha de sugestão com QR Code para a pessoa responder por ali, se eu crio um atendimento automatizado no WhatsApp. Então tem várias coisas que eu posso fazer que são inovações que elas atendem à necessidade sem necessariamente criar algo do zero, disruptivo, 100%... César, eu não entendo, não me cabe por que um RH não presta atenção nisso. Olha, se alguém ainda faz uma pesquisa de clima no papel, eu tenho vontade de esganar. Não faz sentido, porque um mínimo de tecnologia te traz uma análise de informações muito mais rápida. Uma migração, como chama de um sistema para outro? Uma integração, né? Pelo amor de Deus, parece que... Aí, eu já achei a resposta.